Ninguém acorda imaginando que aquele será o último dia de liberdade por muitos anos. Para ele, era apenas mais uma manhã comum. O despertador tocou no horário de sempre. O café foi preparado sem pressa. A rotina seguia intacta, como se nada estivesse prestes a mudar. Ele saiu de casa acreditando que voltaria no fim do dia, como sempre fez. Mas a vida raramente avisa quando vai mudar tudo. O crime havia acontecido na noite anterior. Um caso grave que rapidamente ganhou atenção. A cidade comentava. As autoridades sentiam a pressão. Não era apenas sobre encontrar o responsável, era sobre dar uma resposta rápida, mostrar controle, mostrar eficiência. E nesse tipo de cenário, a pressa costuma ser inimiga da verdade. Ele foi abordado sem entender exatamente o motivo. Perguntas diretas. Olhares desconfiados. Um tom que não combinava com alguém que nunca havia tido problemas com a polícia. Ainda assim, colaborou. Acreditava que tudo seria esclarecido rapidamente. Afinal, não havia feito nada de errado. Mas naquele momento, a lógica já não importava tanto. Um detalhe coincidiu com a descrição vaga do suspeito. Uma roupa parecida. Um horário aproximado. Um lugar próximo demais. Pequenas coincidências que juntas começaram a construir uma narrativa perigosa. Ele percebeu a mudança quando deixou de ser tratado como alguém que ajudava e passou a ser tratado como alguém que precisava se explicar. Horas depois foi informado de que uma testemunha afirmava reconhecê-lo. O reconhecimento foi rápido, mal conduzido, sem critérios claros. Ainda assim, foi aceito como suficiente. Não houve confronto adequado. Não houve cautela. O erro já estava em movimento. Quando deram voz de prisão, ele ficou em silêncio. Não porque fosse culpado, mas porque estava tentando entender como a realidade podia se distorcer tão rápido. Enquanto era conduzido, pensava que aquilo não duraria, que alguém revisaria os fatos, que a verdade apareceria naturalmente. Era apenas um mal-entendido, um erro simples. Algo que seria corrigido assim que os detalhes fossem analisados com calma. O problema é que, quando uma versão se torna conveniente, ela costuma ser defendida com força. Naquela noite, ele não voltou para casa, e sem saber, havia iniciado um caminho longo, marcado por anos de espera, silêncio e injustiça. No dia seguinte, ele acordou em um lugar que não reconhecia como real. As paredes frias, o cheiro estranho, o barulho constante de portas se fechando. Tudo parecia provisório. Ele repetia para si mesmo que aquilo seria resolvido em breve. Bastava alguém ouvir com atenção. Bastava olhar os fatos com calma. Mas a calma não existia naquele sistema. Durante o interrogatório, ele respondeu as mesmas perguntas várias vezes. Mudavam apenas a ordem e o tom. Quando suas respostas não se encaixavam na versão que já havia sido criada, surgia a impaciência. Não buscavam entender. Buscavam confirmar. Cada palavra dita parecia ser usada não para esclarecer, mas para reforçar uma suspeita que já estava formada. Disseram que uma testemunha o havia visto no local do crime. Ele explicou onde estava. Citou horários. Mencionou pessoas. Nenhuma dessas informações foi investigada com o cuidado necessário. Era mais simples aceitar o reconhecimento do que admitir que ele poderia estar errado. O erro humano, quando institucionalizado, ganha força. Seu advogado tentou questionar o procedimento. Apontou falhas no reconhecimento. Pediu novas análises. Mas tudo parecia correr em um ritmo próprio, indiferente à lógica. O processo avançava como se estivesse no automático. Nos documentos ele já não era mais uma pessoa. Era um nome associado a um número. Um caso a ser encerrado. Um problema a ser resolvido rapidamente. A prisão preventiva foi decretada. Disseram que era uma medida cautelar, que era temporário, que logo tudo seria esclarecido. Mas o tempo ali dentro não funcionava como fora. Os dias começaram a se arrastar. Ele foi transferido para uma cela compartilhada com desconhecidos. Pessoas com histórias duras, olhares marcados, silêncios pesados. Ali, a presunção de inocência não existia. Ele começou a entender que provar que não cometeu um crime era muito mais difícil do que acusá-lo.
Cartas da família chegaram cheias de esperança. Isso vai se resolver. Estamos confiantes. Ele tentava responder com o mesmo otimismo, mesmo quando a dúvida começava a se infiltrar. Não sobre sua inocência, mas sobre o sistema. O julgamento foi marcado. E naquele momento, ele ainda acreditava que aquele seria o dia em que tudo faria sentido, que alguém ouviria, que alguém perceberia o erro. Ele não sabia que estava prestes a enfrentar algo ainda mais cruel, a transformação definitiva de uma suspeita frágil em uma verdade oficial. O tribunal estava cheio, mas ele se sentia completamente sozinho. Sentado ali, vestindo roupas simples emprestadas, observava rostos desconhecidos decidirem seu futuro. O juiz, os promotores, os jurados, todos pareciam distantes demais para enxergá-lo como um ser humano. Ele não era mais um homem. Era o réu. A acusação apresentou sua versão com firmeza. Falou de horários, de coincidências, de um reconhecimento feito sob pressão. Cada detalhe era narrado com convicção, como se não houvesse qualquer dúvida. A palavra supostamente foi sendo substituída por afirmações cada vez mais diretas. Quando a testemunha subiu ao púlpito, o coração dele acelerou. Ela apontou em sua direção com hesitação. Disse que acreditava que era ele, que parecia muito, que não tinha certeza absoluta, mas achava que sim. Aquilo bastou. A defesa tentou reagir. Explicou como reconhecimentos podem falhar. Citou estudos. Apontou contradições. Mostrou que não havia provas físicas, nem digitais, nem genéticas. Apenas uma memória frágil, construída sob estresse. Mas a dúvida ali não funcionava a favor dele. Os jurados pareciam mais atentos à segurança do que à verdade. O medo coletivo pesava mais do que a lógica. Era mais confortável condenar alguém do que correr o risco de absolver e errar. Quando chegou sua vez de falar, ele se levantou com as mãos trêmulas. Olhou ao redor e disse a única coisa que tinha. Eu não fiz isso. Falou de sua rotina, de sua família, de quem ele era antes de tudo aquilo. Não pediu piedade, pediu justiça. Pediu que olhassem além do processo, além do papel. Mas palavras não competem com narrativas prontas. O veredito veio após poucas horas. Culpado. A sentença foi lida como se fosse apenas mais um número em uma estatística. Anos de prisão. Anos roubados. Anos que ninguém poderia devolver. Ele sentiu as pernas falharem. O som da sala desapareceu. O mundo pareceu encolher até caber dentro do próprio peito. Não houve gritos. Não houve reação. Apenas silêncio. Naquele instante, ele entendeu algo devastador. A justiça não precisava estar certa para ser definitiva. Enquanto era levado algemado, um pensamento ecoava em sua mente, repetidas vezes. Se a verdade não foi suficiente aqui, quanto tempo ela levaria para aparecer? A prisão não era apenas um lugar fechado. Era um mundo à parte, regido por regras que ninguém explicava claramente, mas que todos aprendiam rápido demais. No primeiro dia, ele percebeu que ali dentro o tempo não passava. Ele se acumulava. Cada manhã começava igual. Um barulho metálico, portas se abrindo, contagens, silêncios longos demais. O relógio na parede parecia zombar, avançando lentamente enquanto a vida fora seguia sem ele. Nos primeiros meses ele ainda falava muito. Explicava sua história para quem quisesse ouvir. Repetia que era inocente. Alguns acreditavam. Outros apenas ouviam por educação. Muitos sorriam com ceticismo. Quase todos diziam a mesma coisa. Aqui dentro, todo mundo é inocente. Com o tempo, ele aprendeu a falar menos. A prisão não punia apenas o corpo, punia a identidade. Ele deixou de ser quem era antes. Deixou de ser conhecido pelo nome completo. Passou a ser chamado por um número, por um apelido, por uma função improvisada. As visitas eram raras e dolorosas. A família tentava manter a esperança, mas o desgaste era visível. O olhar da mãe envelhecia a cada encontro. O pai falava menos. Amigos começaram a desaparecer, não por maldade, mas por incapacidade de lidar com aquela realidade. Lá fora, a vida continuava.
Casamentos aconteceram. Crianças nasceram. O mundo mudou. Dentro da prisão, ele permanecia congelado no dia da sentença. À noite, deitado em uma cama dura, ele revivia o julgamento inúmeras vezes. Pensava no que poderia ter dito diferente, em como um detalhe insignificante havia sido interpretado da pior forma possível, em como um erro pequeno se transformou em uma condenação gigantesca. Houve dias em que a esperança parecia um peso, a fé vacilava, não na verdade, mas na possibilidade de que alguém ainda estivesse disposto a procurá-la. Mesmo assim, ele decidiu não se perder completamente. Começou a ler tudo o que encontrava. Aprendeu sobre leis, processos, recursos. Escrevia cartas longas para defensores públicos, organizações, jornalistas. A maioria não era respondida. Algumas voltavam. Outras simplesmente desapareciam. Mas ele continuava. Porque desistir significava aceitar uma culpa que não era sua. E mesmo cercado por muros altos, grades e concreto, uma ideia persistia em sua mente. Se a verdade ainda existia em algum lugar, ela precisava ser encontrada. Ele não sabia quando, não sabia como, mas sabia que se parasse de acreditar, aqueles anos não seriam apenas roubados, seriam apagados. Os anos passaram sem cerimônia. Um atrás do outro, iguais demais para serem lembrados individualmente. Ele já não contava mais o tempo em dias, mas em pequenas mudanças. Um cabelo grisalho surgindo no espelho rachado. Cartas da família cada vez mais curtas. A sensação de que sua antiga vida pertencia a outra pessoa. Foi em um desses dias comuns que algo diferente aconteceu. Um novo defensor assumiu alguns processos antigos, casos esquecidos, arquivados. Aqueles que ninguém mais queria tocar. Quando pegou o processo dele, não esperava nada além do padrão. Reconhecimento frágil, ausência de provas materiais, sentença rápida. Mas um detalhe chamou sua atenção. No relatório original do crime, havia uma informação quase ignorada. O horário exato do ocorrido. Algo que, na época, parecia irrelevante. O defensor cruzou esse dado com registros públicos que não existiam ou não eram acessíveis anos atrás. Câmeras. Na época do crime, poucas pessoas confiavam nesses registros. Hoje eles eram comuns. O defensor decidiu verificar algo simples. Se havia qualquer câmera ativa nas proximidades naquele dia. Havia. As imagens estavam arquivadas, esquecidas em um sistema antigo. Não eram claras. Não mostravam rostos com perfeição. Mas mostravam algo importante. O verdadeiro autor do crime tinha uma característica física que ele não possuía. Além disso, o horário das imagens contradizia a testemunha. O defensor não comemorou. Sabia que aquilo não bastava. O sistema não se move com facilidade, especialmente quando precisa admitir um erro. Mesmo assim, entrou com um pedido de revisão criminal. A resposta demorou meses. Enquanto isso, ele seguia preso sem saber que, pela primeira vez em anos, alguém realmente estava olhando para o seu caso com atenção genuína. Sem pressa. Sem interesse em encerrar números. Quando foi chamado para conversar com o defensor, ouviu algo que quase não reconheceu. Há uma chance real de provar sua inocência. Ele ficou em silêncio. Não por falta de palavras, mas por excesso de medo. Esperança, depois de tanto tempo, não era algo simples. Ela vinha acompanhada de desconfiança, de lembranças de promessas quebradas. O defensor explicou cada passo. Falou sobre perícias, novas análises, audiências. Nada era garantido. Nada seria rápido. Mas algo havia mudado. Pela primeira vez desde o dia da prisão, o processo não avançava contra ele. Avançava a favor da verdade. E naquele instante, mesmo ainda atrás das grades, ele sentiu algo que quase havia esquecido. A possibilidade real de respirar fora dali. A reação não foi imediata, mas foi previsível. Assim que o pedido de revisão criminal entrou no sistema, as engrenagens começaram a se mover, não para corrigir o erro, mas para protegê-lo.
Reconhecer uma condenação injusta significava admitir falhas graves, investigação superficial, julgamento apressado, confiança excessiva em um único reconhecimento. Erros assim não afetam apenas um caso, afetam a credibilidade de todo o sistema. E o sistema não gosta de admitir culpa. O Ministério Público se posicionou contra, argumentou que o reconhecimento da testemunha havia sido suficiente, que as novas imagens não eram conclusivas, que reabrir o caso poderia gerar um precedente perigoso. Perigoso para quem? A defesa insistiu. Pediu novas perícias. Solicitou análises técnicas mais detalhadas das imagens. Pediu a reavaliação do depoimento da testemunha, agora confrontada com dados objetivos. A testemunha já não demonstrava segurança. O tempo havia enfraquecido aquela memória que, anos antes, sustentou uma condenação inteira. Ela admitiu que estava nervosa no dia do reconhecimento, que havia sido influenciada por comentários, que não tinha certeza absoluta. Aquilo que antes era tratado como verdade incontestável começava a se desfazer. Mesmo assim, o processo avançava lentamente. Cada petição parecia enfrentar resistência invisível. Documentos demoravam a ser analisados. Audiências eram adiadas. O tempo, mais uma vez, tornava-se um instrumento de punição. Dentro da prisão, ele sentia essa demora como um peso físico. A cada expectativa criada, surgia o medo da frustração. O medo de que tudo aquilo fosse apenas mais uma tentativa falha. Ainda assim, ele participava de tudo. Relembrava detalhes. Refazia rotinas antigas para comprovar horários. Revirava memórias dolorosas em busca de algo que pudesse ajudar. Enquanto isso, a família começava a ser ouvida novamente. Pessoas que antes não foram chamadas. Registros que nunca haviam sido solicitados. O caso, finalmente, deixava de ser simples. Mas simplicidade nunca foi aliada da justiça apressada. O juiz responsável pela revisão pediu um relatório mais completo. Solicitou pareceres técnicos independentes. Pela primeira vez, alguém dentro do sistema parecia disposto a olhar além da sentença original. Não era uma absolvição, não era uma garantia, mas era algo extremamente raro, uma brecha. E para alguém que passou anos atrás de grades por um crime que não cometeu, uma brecha podia significar tudo. A dúvida sempre esteve presente naquele processo. A diferença é que, durante anos, ela pesou apenas contra ele. Agora, lentamente, começava a mudar de lado. Os novos laudos técnicos foram concluídos com cautela. Especialistas independentes analisaram as imagens antigas quadro a quadro. Ajustaram contraste, compararam proporções corporais, altura aproximada, postura, modo de andar. Nenhuma dessas análises isoladamente seria suficiente para libertá-lo. Mas juntas, formavam algo poderoso, um padrão incompatível com ele. O homem visto nas imagens era mais alto. Tinha outra estrutura física. Um detalhe no ombro direito indicava uma lesão antiga, algo que ele nunca teve. Pequenos elementos que, ignorados no passado, agora ganhavam relevância. O relatório foi claro. Havia forte possibilidade de erro na condenação original. Quando o documento chegou às mãos do juiz, o caso deixou de ser apenas uma revisão técnica. Tornou-se um problema jurídico sério. Manter a condenação significaria ignorar evidências objetivas. Rever a sentença significaria admitir que um inocente passou anos preso. A pressão começou a surgir. Nos bastidores, o caso passou a ser comentado. Defensores, promotores e magistrados sabiam que aquela decisão poderia repercutir. Não era apenas sobre um homem preso, era sobre confiança pública, responsabilidade institucional e falhas humanas. A família foi chamada para depor novamente. Desta vez, não como coadjuvante, mas como parte essencial do processo. Pessoas que confirmaram horários, deslocamentos, hábitos, informações simples que nunca haviam sido ouvidas com atenção. Ele acompanhava tudo à distância, tentando controlar a ansiedade. Cada avanço trazia esperança, mas também medo,
Porque quanto mais perto da verdade, maior o risco de ela ser novamente ignorada. Quando foi levado à audiência decisiva, percebeu algo diferente no ambiente. Não havia pressa. Não havia certezas absolutas. Pela primeira vez, todos ali pareciam conscientes do peso daquela decisão. A acusação já não falava com a mesma convicção. As palavras eram medidas, as frases cautelosas. O discurso havia mudado. A pergunta já não era: ele é culpado? Mas sim: e se ele nunca foi? E essa pergunta, quando finalmente é feita dentro de um tribunal, tem força suficiente para abalar qualquer sentença. Enquanto o tribunal avaliava as novas provas, algo inesperado aconteceu fora dele. Um detalhe antigo, quase esquecido, voltou à tona. Não por iniciativa da justiça, mas por acaso. Um ex-detento reconheceu o caso, ao ver uma reportagem curta em um jornal local. Não o nome do condenado, mas a descrição do crime. O local. O horário. O modo como tudo havia acontecido. Aquilo despertou uma lembrança incômoda. Ele lembrava de alguém. Na época do crime, dividia a cela com um homem que se gabava de ter escapado de algo sério. Nunca havia dito nomes. Nunca havia dado detalhes completos. Mas agora a coincidência parecia grande demais. Após dias de hesitação, ele procurou um advogado. Não por heroísmo, mas por consciência. Disse que não tinha provas físicas, apenas uma memória. Ainda assim, a informação foi registrada. O nome citado não constava nos autos originais. Era alguém com histórico criminal semelhante, que vivia próximo ao local do crime e que havia sido interrogado superficialmente no início da investigação e liberado. Na época, não se encaixava na narrativa conveniente. Agora, tudo começava a se alinhar. A polícia foi obrigada a reabrir linhas de investigação. Registros antigos foram desarquivados. Endereços, deslocamentos e antecedentes passaram a ser analisados com atenção real. Algo que não havia acontecido antes. O homem citado havia desaparecido da cidade pouco depois do crime. Mais um detalhe ignorado no passado. Quando o nome chegou ao processo oficial, o clima mudou de vez. Já não se tratava apenas de dúvida técnica. Havia a possibilidade concreta de outro autor. E isso mudava tudo. A defesa solicitou imediatamente a reavaliação da condenação com base em erro judiciário. Um termo pesado. Um termo que o sistema evita admitir. Dentro da prisão, ele recebeu a notícia com cautela. Não comemorou. Não criou expectativas. Anos de frustração haviam ensinado que esperança demais também dói. Mas algo era diferente. Pela primeira vez, não estavam apenas tentando provar que ele não era culpado. Estavam começando a entender quem poderia ser. E quando o foco muda, a verdade costuma aparecer. A justiça, que durante anos caminhou lentamente, agora parecia correr contra o tempo. Porque manter um inocente preso sabendo que há indícios claros disso, deixa de ser erro e passa a ser escolha. E a próxima audiência não definiria apenas o futuro dele. Definiria a coragem de um sistema em admitir que falhou. A audiência decisiva foi marcada para uma manhã silenciosa. Não houve alarde. Não houve câmeras em excesso. Apenas um tribunal consciente do enfrentamento que estava prestes a ocorrer. O pedido era claro: anulação da condenação. O motivo, devastador. Falhas graves na investigação original, novas testemunhas, inconsistências nas provas e a possibilidade concreta de que outro homem tivesse cometido o crime. A promotoria tentou resistir. Argumentou que o caso era antigo, que memórias falham, que revisões podem abrir precedentes perigosos. Falou em segurança jurídica e estabilidade do sistema, mas nenhuma dessas palavras respondia à pergunta central: e se ele for inocente? A defesa reconstruiu toda a linha do tempo. Mostrou como provas foram interpretadas de forma enviesada, como testemunhos contraditórios foram ignorados, como a pressa por uma solução criou uma verdade frágil, sustentada mais por conveniência do que por fatos. Cada ponto apresentado parecia arrancar uma camada de certeza. O juiz ouvia em silêncio. Durante a audiência, ele foi autorizado a falar. Algo raro.
Algo simbólico. Não fez discurso longo. Não atacou ninguém. Não pediu vingança. Disse apenas que perdeu anos que não voltam. Datas que não se repetem. Pessoas que partiram enquanto ele estava preso por algo que não fez. Disse que não queria destruir o sistema. Queria apenas que ele funcionasse. O silêncio que se seguiu foi pesado. Quando o juiz anunciou que precisava de tempo para decidir, ninguém se surpreendeu. Decisões assim não são simples. Admitir um erro daquele tamanho não afeta apenas um homem. Afeta instituições, carreiras, narrativas inteiras. Mas o tempo já havia sido tirado demais. Dias depois, o tribunal voltou a se reunir. Desta vez, o clima era diferente. Menos resistência. Mais responsabilidade. A decisão foi lida. Fria. Formal. Mas o impacto foi tudo menos frio. A condenação foi anulada. O tribunal reconheceu que o processo havia sido comprometido desde o início. Que a investigação falhou. Que a dúvida razoável sempre existiu. E foi ignorada. Ele não caiu no chão. Não chorou imediatamente. Apenas fechou os olhos, porque naquele instante, o peso de anos começou a sair dos ombros. Mas a liberdade não chegara por completo. Ainda faltava o último passo. E esse mudaria tudo. A libertação não aconteceu com aplausos. Não houve discurso. Não houve pedido público de desculpas. A decisão judicial foi cumprida de forma simples, quase mecânica. Um documento assinado. Uma ordem expedida. Uma rotina administrativa que, para o sistema, era apenas mais um procedimento. Para ele, era o fim de uma espera que durou anos demais. Quando a porta se abriu, ele hesitou por um segundo. Não por medo da liberdade, mas porque tudo ali dentro havia moldado quem ele se tornou. O mundo do lado de fora seguira em frente sem ele. Pessoas envelheceram. Lugares mudaram. Tecnologias surgiram. Datas importantes passaram sem sua presença. Ao atravessar aquele portão, sentiu algo difícil de explicar. Alívio e vazio ao mesmo tempo. Ele estava livre, mas não inteiro. A família o esperava. Abraços apertados, lágrimas contidas por anos. Emoções misturadas com uma pergunta silenciosa que ninguém ousava fazer. Como recuperar o que foi perdido? Não havia resposta. Nos dias seguintes, veio o choque da realidade. Documentos vencidos. Currículo interrompido. Olhares curiosos. Algumas pessoas acreditavam em sua inocência. Outras sabiam apenas que ele tinha sido preso. Poucos sabiam da verdade completa. O sistema não ofereceu acolhimento. Não houve suporte psicológico imediato. Não houve reparação rápida. A inocência reconhecida no papel não apagava o estigma social. Ele precisou reaprender a viver. Coisas simples, atravessar uma rua, escolher o que comer, decidir a própria rotina, exigiam esforço. O tempo, que antes era contado em dias iguais, agora parecia rápido demais. À noite o silêncio era diferente. Não havia grades. Não havia passos de vigilância. Mas havia lembranças. Muitas. Ainda assim, ele seguiu. Não buscou vingança. Não quis destruir ninguém. Entendeu que o erro não veio de uma única pessoa, mas de um sistema que falhou por pressa, descuido e excesso de confiança. O verdadeiro crime não foi apenas a acusação errada. Foi a incapacidade de ouvir a dúvida. Anos depois, seu caso passou a ser citado em estudos jurídicos. Não como curiosidade, mas como alerta. Um exemplo do que acontece quando a verdade é sacrificada em nome de uma solução rápida. Ele nunca recuperou o tempo perdido, mas recuperou algo essencial: o direito de existir sem culpa. E essa história deixa uma lição dura, porém necessária. A justiça não falha apenas quando condena um inocente. Ela falha quando demora demais para admitir o erro. Porque quando a verdade chega tarde, ela chega, mas deixa cicatrizes. Algumas histórias não terminam quando a sentença é anulada. Elas continuam vivendo dentro de quem as escuta. Essa não foi apenas a história de um homem preso por um crime que não cometeu. Foi a história do tempo roubado, do silêncio que ninguém quis ouvir,
de um erro que custou anos de uma vida inteira. Durante todo esse caminho, vimos como uma dúvida ignorada pode se transformar em condenação, como a pressa pode se vestir de justiça, e como a verdade, mesmo quando aparece, quase sempre chega tarde. Ele saiu da prisão livre no papel, mas ninguém devolveu os aniversários perdidos. Ninguém devolveu os abraços que não aconteceram. Ninguém devolveu os anos que ficaram para trás. E talvez essa seja a parte mais dura de todas. A inocência reconhecida não apaga as marcas deixadas pelo erro. Essa história não é rara. Ela se repete em diferentes lugares, com diferentes nomes. Por isso, ela precisa ser contada. Se esse vídeo te fez refletir, curta agora. Isso ajuda o YouTube a levar essa história a mais pessoas. Compartilhe com alguém que precisa lembrar que justiça não é pressa, é responsabilidade. E inscreva-se no canal, porque aqui você encontra histórias reais, profundas e impactantes. Histórias que não são feitas apenas para serem assistidas, mas para serem sentidas. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, não ignore o silêncio. Às vezes, é nele que a verdade tenta sobreviver.